Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz, que Deus nos abençoe. Que Jesus nos envolva nas suas vibrações de amor, hoje e sempre. Continuando com os nossos vídeos sobre doutrina espírita, hoje, como nós falamos no vídeo anterior, nós vamos tratar dos princípios básicos da doutrina. Porque a doutrina espírita, como é uma ciência e uma filosofia com consequências morais, ela se apoia em alguns princípios básicos, né? E como dissemos, demos um breve en passant, né? No vídeo anterior, nós até perguntamos aos irmãos se eles saberiam quais são esses princípios básicos, né? Porque uma coisa que chama muita atenção na doutrina espírita é a simplicidade dela. A doutrina espírita é muito simples. A doutrina espírita, ela é de uma clareza tão grande. E assim foi que o codificador desejou e que a espiritualidade desejou que fosse. E Kardec bate muito nessa tecla da simplicidade, da condição de todos aprenderem a doutrina. E, infelizmente, em determinados momentos, a gente vai ver que é tão simples que as pessoas não entendem. E pensam assim, não, é simples demais, mas é só isso. É só isso. E com relação aos princípios básicos, a gente vê muitas, muitas colocações, muitos princípios básicos que não deveriam ser básicos e não são básicos, se nós analisarmos racionalmente. Como a doutrina nos ensina. Porque a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Para que nós aceitemos alguma coisa, necessário é que nós tenhamos entendido aquilo. Mas estuda-se pouco, fala-se muito, e infelizmente hoje em dia as pessoas estão querendo mostrar um conhecimento com palavras rebuscadas, com pensamentos profundos, esquecidos da clareza, da simplicidade, esquecidos até mesmo de Jesus. E nós vamos ver que Kardec, ele coloca a doutrina espírita baseada em somente 5 pilares. Só 5. Aí tem pessoas que falam, não, a doutrina espírita tem 15, tem 20, tem 40, tem 180, 3.469. Não, gente. Allan Kardec coloca 5 conceitos básicos, princípios básicos da doutrina. 5. E mesmo nesses 5 a gente já vê pessoas deturpando. Porque Kardec, ele é muito didático. Se nós olharmos a doutrina espírita, a codificação espírita, é muito didática. Como ele diz no Evangelho, só não entende quem não quer, quem não tem maturidade espiritual para isso ainda, ou tem a má vontade. Mas então os princípios básicos da doutrina são colocados de uma forma muito didática. E mesmo assim ainda tem algumas coisas que as pessoas tentam desvirtuar por não terem entendido. Não estou dizendo que é maldade, estou dizendo que não entenderam e reproduzem o que não entenderam. O primeiro princípio básico da doutrina é a existência de Deus. E aí, numa lógica, Kardec coloca a imortalidade da alma é o segundo. A comunicabilidade entre encarnados e desencarnados é o terceiro. A pluralidade das existências é o quarto.
E a pluralidade dos mundos habitados é o quinto. Só isso. Ah, mas tem o livre-arbítrio. Ah, mas tem a vivência cristã. Sim, mas não são princípios básicos da doutrina. Porque Kardec caracteriza princípios básicos, é aquele princípio que, mesmo sendo um princípio que outras religiões ou outros segmentos têm, a doutrina espírita vê de uma forma diferente. A doutrina espírita vê de forma diferente. E é interessante porque a gente vê pessoas falarem assim, a reencarnação é um princípio básico da doutrina. Não, não é. A mediunidade é um princípio básico da doutrina. Não, não é. A pluralidade das existências, que é diferente de reencarnação. E a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, que é diferente de mediunidade. Ah, mas como é que é diferente? Bom, vamos lá. A reencarnação é um dos termos. É uma das situações onde existe a pluralidade das existências. Mas Kardec muito bem coloca no Livro dos Espíritos uma coisa interessante. Os animais, eles não reencarnam, mas eles transmigram de corpos, de um corpo para outro. Então não é a reencarnação, porque reencarnação para os espíritos e transmigração para o princípio inteligente vão ligar à imortalidade da alma. Desculpem, a imortalidade da alma não. A pluralidade das existências. E a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. A mediunidade é o caminho, é o meio. A mediunidade é o que se usa para que essa comunicação exista. Então vamos lá. Primeiro princípio, a existência de Deus. Deus Pai, Deus Criador. E na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, o que é Deus? E os Espíritos dão aquela clássica resposta, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Ele pergunta também assim, de onde vem a pluralidade das existências? O que significa? E os Espíritos respondem, baseia-se na justiça divina. E perguntam, se não houvesse, onde justiça? Onde estaria a justiça? Esses princípios básicos, meus irmãos, eles nos levam a entender a imortalidade do ser. Porque é uma coisa também que nós temos que entender muito. O espírito não é eterno. Maurício Teixeira não é eterno. Esse espírito, ninguém é eterno. Jesus não é eterno. Mas como não? Pois é. Porque existe uma diferença muito grande. Eternidade, eterno, é o que não teve começo e não terá fim. Só existe um eterno, Deus. Ponto. Espíritos como somos, nós fomos criados em algum momento por Deus. Então não existimos de toda a eternidade. Em algum momento Deus nos criou. Óbvio que não teremos fim, que como espíritos não deixaremos de existir. Então somos imortais. Porque quando a gente fala assim, a gente não é eterno, é imortal, a gente logo pensa, as pessoas pensam lá na frente. Mas então eu vou morrer um dia? Não, a diferença está lá atrás. Porque o imortal teve começo, o eterno não. Deus é o único ser, ou a única coisa, o único ente eterno. Deus. Espíritos, somos imortais.
Não teremos fim, mas tivemos começo. E durante essa nossa imortalidade, nós nos utilizamos da pluralidade das existências para fazermos o nosso progresso. Porque nós iniciamos lá no reino mineral. E Leon Denis bem sintetiza isso. Ele diz: o espírito dorme na pedra, se agita no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Nós viemos através das eras incontáveis, por sermos imortais, trabalhando e aprendendo. Nós somos hoje, como dissemos anteriormente, segundo Joana de Ângeles, o somatório das nossas experiências. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. É como se nós viéssemos fazendo upgrades, cada vez melhores. Porque não há retrocesso na evolução. E os Espíritos são bem claros sobre isso no Livro dos Espíritos. Um rio não torna a sua nascente. Então nós nos utilizamos das pluralidades das existências para fazermos o nosso progresso. Nos utilizamos da mediunidade para comunicarmos encarnados e desencarnados. E nós vamos, a partir de agora, nesse vídeo, nos próximos 5 vídeos, nós vamos falar ponto a ponto, um por um. Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, e a pluralidade dos mundos habitados. Porque também nós não achamos assim, o mundo habitado. Kardec coloca muito bem no Livro dos Espíritos e a espiritualidade o ajuda muito nisso. Existem mundos iguais à Terra, existem mundos superiores à Terra e existem mundos inferiores à Terra. Nós não acreditamos no ETzinho verdinho com anteninha, não é isso. Mas nós acreditamos que todos os mundos que conseguem ter vida, que têm possibilidade de ter vida, que têm condições, são habitados. Se não fisicamente, espiritualmente. E nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Então, meus irmãos, a doutrina espírita tem 5 princípios básicos: existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. Num pensamento lógico, Deus nos criou imortais, imortalidade da alma. Como somos imortais, quando nós estamos desencarnados, nós podemos conversar, mandar recados, a Bíblia está cheia disso, para os encarnados. Comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Como somos imortais e desencarnamos, automaticamente nós temos que reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. Antes de sermos, de estarmos como espíritos imortais, lá atrás, como princípios inteligentes, nós fazemos nossas transmigrações. E no futuro, quando fizermos a nossa evolução e que a Terra já não comportar mais, não tiver mais nada para nos ensinar, nós voaremos para outros mundos. Como já passamos por mundos antes da Terra, nós que estamos aqui hoje não somos espíritos terráqueos. A evolução, o tempo não
daria. Para nós termos uma ideia, só um en passant também, de hoje até nós sermos espíritos perfeitos, vai demorar muito menos tempo do que desde quando Deus nos criou até hoje. Porque a partir de agora a evolução ela é racional. Até então ela era instintiva. Nós vamos falar sobre isso no vídeo que nós tratarmos da pluralidade das existências. Que Deus nos abençoe. E vamos estudando, vendo. Né? O primeiro vídeo será sobre Deus. O segundo, imortalidade da alma. O terceiro, pluralidade das existências. O quarto, comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. E o quinto será sobre a pluralidade dos mundos habitados. Para fecharmos os princípios básicos da doutrina. Então estudemos sobre isso. Vejamos, analisemos. Porque a doutrina espírita é estudo. Doutrina espírita é estudo para depois uma prática. E lê do engano quem acha que para você ser espírita você tem que ser médium. Eu tenho que ir no centro, tenho que receber espírito, tenho que ir para a reunião mediúnica. No Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 19, Allan Kardec vai dizer assim, em questão do espiritismo, a matéria dos espíritos é secundária e consecutiva. Esse é o grande erro da maioria dos adeptos. Muita paz, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.